Que o divino amor de nossas almas ilumine as nossas consciências e que a sua paz esteja em cada coração. Sejam bem-vindos, todos os amigos que aqui se encontram nos dois planos da vida. Sempre uma grata satisfação saber que estamos na companhia de vocês, aqui na UFC TV, bem como na TV Mansão do Caminho. Nesse instante, que possamos silenciar um pouco as nossas mentes, elevando os nossos pensamentos, a fim de estarmos em sintonia para as reflexões desta noite, com o Senhor da vida. Senhor da vida, a nossa gratidão pela companhia dos amigos, em todos os planos da vida. A nossa gratidão pelo pão, pelo ar, por essa casa que nos acolhe com toda a sua generosidade. Nossa Mãe Gaia, dando-nos a oportunidade para ressignificar as nossas questões mais comprometidas, trabalhando a potencialidade do ser, a fim de desenvolver em nós o teu reino. E assim, Senhor, seja feita a tua vontade nesta terra, trabalhando através de uma conduta reta, um bem proceder, desenvolvendo assim os talentos em prol de um ser e de um mundo melhor. Te convidamos para que esteja conosco mais uma vez, envolvendo o nosso querido Max Lane, a fim de seja mais um cooperador contigo, trazendo-nos reflexões para a nossa grande redenção. E que teu amor seja a base das nossas relações e esteja conosco todos os dias. Vem, Senhor, e permaneça conosco. Hoje, diretamente do Distrito Federal de Brasília, nosso querido companheiro Max Lane. Max, sempre uma honra e uma imensa gratidão recebê-lo em nossos canais e rogando votos de muita paz. Vamos passar a palavra para você para falar sobre o nosso presente e a vida futura. Seja sempre bem-vindo. A casa é sua. Amiga Rosângela, Naira, os amigos no bastidor, todos que estão conosco neste programa, muito agradecido, gratidão profunda por estar mais uma vez junto com vocês, celebrando o conhecimento espírita, o conhecimento do Evangelho, aprendendo como viver segundo as leis divinas. E é neste aspecto que hoje nós queremos tratar este tema tão convidativo, né? Porque nós estamos falando do nosso presente e a vida futura. A relação entre o nosso presente e a vida futura é a primeira pergunta que poderíamos nos fazer. Será que o que fazemos ou estamos fazendo agora, nesse momento, terá implicações no amanhã? E quando será esse amanhã? Como é que ele será repercutido, o presente, neste amanhã? Então, são perguntas interessantes que muitas pessoas que normalmente não compartilham os conhecimentos mais profundos da doutrina espírita não têm as certezas definitivas sobre esse tema. Então, para iniciar respondendo a esta questão, nós vamos lembrar que os benfeitores já nos deram a resposta clara na questão 799 de O Livro dos Espíritos. Olha só o que os benfeitores nos ensinaram. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Então vejamos, minhas amigas e meus amigos, porque a clareza da resposta é impressionante. Estão nos dizendo textualmente que se você tiver abolido qualquer aspecto de dúvida sobre o que acontecerá no futuro, qual é o nosso destino, qual é o nosso futuro, se você tiver a certeza que isso irá acontecer desta maneira como aprendemos, você vai se dar conta de o que você faz hoje é o que você irá colher lá na frente. Em outras palavras, cada dia de nossas vidas, cada minuto, cada instante, é oportunidade de semear. E essa semeadura, necessariamente, por causa de certas leis que imperam sobre a vida, necessariamente irão implicar em colheitas. Todas as nossas plantações serão colhidas por nós. Mas isso é o que nós estamos afirmando aqui. Mas será que nós temos certeza disso?
A vida futura velada pela dúvida. Que dúvida que é essa que nós estamos falando? Então, existem algumas dúvidas mais comuns. É claro que nós vamos aqui abordar algumas para que nós possamos nos situar nas certezas que nós precisamos para não ter nenhum titubeio quanto ao que estamos fazendo hoje que irá repercutir em nosso futuro. Por exemplo, uma delas, há pessoas que ainda têm dúvidas se nós temos livre-arbítrio, se nós podemos realmente escolher tudo, se a nossa escolha é livre e total, se temos todos os aspectos possíveis para escolher. É uma questão bastante abrangente e as dúvidas são pertinentes, porque muitos acham que o livre-arbítrio é muito pequeno, outros acham que o livre-arbítrio é ilimitado, e nós vamos perceber que nem lá nem cá nós vamos ver que há limites, sim, mas impostos pelo nível evolutivo, conforme perceberemos. Bom, se há limites, como acabamos de dizer, será que esses limites eles têm vamos dizer assim, uma rota clara? Será que há um determinismo dentro desses limites em nossas vidas? Será que nós somos impactados por certas decisões que já foram tomadas em plano superior que nós não conseguiríamos mudar? É um determinismo realmente? Se sim, se houver esse determinismo, porque certas coisas parecem ter determinismo, como nós veremos, mas se isso acontecer, como é que fica o livre-arbítrio? Como é que fica a questão das minhas escolhas que definem a construção do meu futuro? São perguntas muito interessantes. E podemos ainda avançar mais. Que relação haveria entre o livre-arbítrio e o determinismo, caso ambos realmente existam? Como é que seria esta relação? Então, são questões, com todo respeito, minhas amigas e meus amigos, que a filosofia humana não conseguiu resolver até os dias presentes, que foi necessário que a doutrina espírita descesse à Terra com tanta clareza e com tanta lógica e lucidez para responder perguntas deste quilate, que são profundas. Aqui nós precisamos aceitar esta condição. São questões profundas. Bom, sobre essas questões, então, nós perguntamos: o que é que nos ensina o Espiritismo? Bom, vamos tomar aqui uma prédica, uma aula, uma pérola que Emmanuel nos trouxe em um livro, O Consolador. Lá, ele diz assim na questão 132, determinismo e livre-arbítrio coexistem. Como assim? Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida. Mas olha o detalhe. Entrosando-se. O que é entrosar? Um é dependente do outro, relaciona-se com o outro. Entrosando-se na estrada dos destinos. Grifamos aqui estrada dos destinos, porque o teu futuro parecerá o teu destino, que você construiu hoje, com o seu livre-arbítrio, entrosado com o determinismo. E isso tem um fim. Qual é o fim? Qual é o objetivo? Qual é a meta? A meta é elevar e redimir os homens, as criaturas humanas. Então, nós temos que trabalhar nessas duas searas, determinismo e livre-arbítrio, coexistindo ao mesmo tempo na vida e entrosando-se para formar esse destino que nos facultará um dia nos elevarmos e redimirmos diante do Pai como criaturas humanas. Mas ainda não está claro. Eu sei, tem alguns que estão dizendo assim, mas eu não entendi ainda. É natural que você possa estar dizendo isso. Mas vamos avançar um pouco mais. Nós já chegamos à conclusão com a resposta de Emmanuel que sim, há determinismo, mas não sozinho, como verificamos. Sim, há livre-arbítrio, mas também não sozinho, como verificamos. Os dois se entrosam. Então, há uma estrada de destinos, dependente dos dois, que tem a sua parcela no livre-arbítrio, mas tem a parcela do que se chama determinismo, que nós vamos aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, nós vamos aqui verificar que aquilo que parece paradoxal, na verdade não é. Se você falar, eu tenho determinismo, isso é paradoxal com o livre-arbítrio. Não, você vai ver que eles coexistem harmonicamente. Olha que bacana. E aí nós construímos os nossos destinos, as estradas que constituem os nossos destinos. Vamos ainda aprender com Emmanuel, porque ele nos ensina ainda que o determinismo é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. Ou seja, quanto mais você desce para o nível do reino animal,
mais determinismo você tem. Quanto mais você sobe para o nível alminal e mais evoluído é esse ser humano, menos determinismo você sofre. Então, ele aqui diz textualmente, é absoluto, ou seja, praticamente 100% dos animais têm a sua vida determinada por ordem superior. E essas são as chamadas baixas camadas evolutivas. Mesmo os nossos ancestrais, ou em outros planetas que porventura estejam no nível de início da evolução humana, quando começamos o processo evolutivo, nós vamos ter um determinismo praticamente absoluto também. E é por isso que nós temos o que nós chamamos de determinismo natural ou determinismo da evolução, que é esse determinismo absoluto que acabamos de aprender aqui. E não há como contestar isso. O leão sempre fará do jeito que ele faz, porque ele está determinado a viver. E para viver ele precisa matar, precisa comer, precisa dormir, precisa procriar, enfim. Segue todos os processos instintivos naturais, a determinação superior sob a qual está ele imposto. Veja que nós vamos avançar. Os animais e os homens quase selvagens, como adiantamos agora há pouco, nos dão uma ideia dos seres que agem no planeta sob determinação absoluta. Já discorremos sobre isso, fica claríssimo isso. Então, aqui, não há influência dessas criaturas sobre seus próprios destinos, porque elas não têm o que nós chamamos de livre-arbítrio moral. Elas têm, cuidado, o livre-arbítrio material. Por exemplo, um leão pode escolher qual gazela ele quer matar, qual gazela ele prefere atacar para sua subsistência. Então, isso também é uma escolha, mas essa é uma escolha material. Não há aí nenhum ponto vinculado com moral. Ou seja, ele não se preocupa se a gazela é uma gazela adulta, se é uma gazela que está gestando, se é uma gazela que tem um filhotinho. Ela não pergunta se a gazela é a própria filhotinho. Simplesmente ele não se dá conta desses eventos que o campo moral de um ser humano se dá conta. Ele simplesmente mata. Mata para sobreviver. Não mata por outra razão. Só para sobreviver nesse caso em que estamos aqui expostos. Então não tem influência de nenhum livre-arbítrio sobre o destino. O destino será sempre o mesmo esperado, porque o determinismo é absoluto. Mas o livre-arbítrio amplia-se, de novo Emmanuel nos ensinando, com os valores da educação e da experiência. Então, o ser humano, à medida que vai adquirindo educação e experiência nas suas sequenciadas reencarnações, ele vai adquirindo valores de várias espécies. E os principais deles são os valores morais, aqueles que nós vamos construir virtudes, aqueles que vão delinear os nossos rumos na direção do Pai que nos criou. Então, aqui, ele está deixando claro para você, para mim, para cada um de nós. O seu livre-arbítrio altera-se com o seu nível evolutivo. Em outras palavras, quanto mais evoluído, mais você tem livre-arbítrio às suas mãos. Maior é o espectro de tomada de decisões que você tem. Mas, por consequência, maiores também são as suas responsabilidades. Lembra-se de Jesus? A quem muito é dado, muito será esperado, ou cobrado, ou pedido. Vejamos que quanto mais experiência e educação eu tenho, mais responsabilidades eu tenho sobre aqueles que estão sob a minha tutela. Então, livre-arbítrio carrega junto uma parcela que se chama responsabilidade. Se um aumenta, necessariamente o outro aumenta. Essa é uma relação direta com um com o outro. Então, livre-arbítrio, em outras palavras, minhas amigas e meus amigos, podemos aqui definir sem medo de errar. É relativo. O determinismo lá no nível dos animais, você pode falar que é absoluto. Mas aqui não. Aqui você pode dizer que o livre-arbítrio é relativo, por quê? Relativo ao quê? A sua educação e a sua experiência. Quanto mais você viver, quanto melhor você aprender a sua vida, sobre as experiências da sua vida, mais você terá capacidade decisória adequada para a sua vida. Veja, na questão 134 ainda é Emmanuel que nos ensina. Os que se educam e conquistam direitos naturais deixam de obedecer de modo absoluto no determinismo da evolução. Por quê? Porque estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações. Ele deixa de receber ordens e passa a participar daqueles que também dão ordens. Porque quando o animal ele segue a vida dele naquele processo instintivo, é uma espécie de ordem. Está ordenado por um determinismo, pois a determinação é uma ordem. É uma determinação que a evolução impõe. E não há como lutar contra isso, porque faz parte do processo de crescimento
da alma para o pai. E ali no animal, alma com A minúsculo. Quando ela se individualizar na questão humana, quando ela se tornar hominal, ela será alma com A maiúsculo. Então vejamos, minhas amigas e meus amigos, que existem determinadas responsabilidades que quando você está atingindo este ponto da sua vida, você passa a tomar parte no processo decisório do Senhor da vida. Você passa a ser alguém que influi sobre os destinos dos menores, dos que estão sob a sua tutela. Veja como é importante você perceber a conquista que a evolução vai te dando no que diz respeito a contribuir com o Pai Celestial. É o que André Luiz chamou de co-criador. Você passa a participar daquele espaço de co-criar junto com o Pai. E dessa forma, quando você chega nesse estágio, você, ou o homem, à medida que se torna responsável, organiza um determinado da sua existência. Aqui chegamos no ponto. Aqui chegamos no ponto. Porque a nossa palestra, o nosso encontro de hoje, que nós preferimos chamar de estudo, ele está falando da vinculação entre o presente e o futuro. E aqui você está exatamente onde nós queremos chegar. O homem, à medida que se torna responsável, organiza, olha a palavra, o determinismo da sua própria existência. Então aqui ele tem impacto sobre si próprio. Já não é mais impactado, ele impacta sobre si próprio. Daí a responsabilidade que você, que eu, que cada um de nós tem sobre a vida. Você não está transitando sozinho, mas certas decisões que você toma são suas e ninguém responderá por elas, senão você, senão eu, que as tomei, senão cada um de nós. Então, minhas amigas e meus amigos, o estágio evolutivo que você se encontra, que eu me encontro aqui neste planeta de expiações e provas, te coloca nesta elevação que aqui Emmanuel nos trouxe. Você se torna responsável pelo determinismo da sua existência. Você está nesta fase evolutiva. Você, portanto, influi em seu próprio destino, em outras palavras. Você, então, passa a ter um novo determinismo, que chama-se determinismo humano. Vamos prestando atenção, vamos atendendo a esses objetivos aqui da compreensão, da explicação do professor Emmanuel. Porque aqui o determinismo humano é a sua utilização do livre-arbítrio que te facultará dai aquilo que você irá receber. Então, você está determinando que futuro você terá com as suas próprias escolhas. Logo, podemos chamar isso de determinismo humano. Vamos avançar um pouco mais, vai ficar mais claro ainda, eu prometo. Agora, olha só, Emmanuel adverte, entretanto, que sobre o determinismo e o livre-arbítrio pairam, sobrepõem-se as determinações divinas. Pessoal, presta atenção. Eu posso tomar certas decisões se eu estiver nesse estágio de influir no meu próprio destino. Mas mesmo eu tendo essas decisões sob as minhas mãos, elas não são totalmente amplas, porque sobre essas decisões existem decisões superiores que são chamadas de determinações divinas. Ou seja, determinismo divino. Só que interessante, esse determinismo divino baseia-se numa lei que todos nós conhecemos, ainda que não consigamos ainda vivenciá-la integralmente, que se chama lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então aqui nós vamos perceber que a limitação do nosso destino é imposta por uma limitação superior, que é a limitação que o Pai nos imporá segundo o nosso nível evolutivo. Portanto, eu tenho determinismo absoluto, eu tenho determinismo humano e eu tenho determinismo divino. Então, vejamos os estágios de determinações a que somos submetidos segundo o nosso nível evolutivo. Veja, mesmo Jesus, o espírito de Skol, aquele mais alto espírito que já desceu à Terra, e desceu para poder ajudar-nos em muito, que não necessitava. Ele ainda tem um certo impacto de determinismo divino. Mesmo ele ainda depende do Pai nas suas determinações. Mas não nos comparemos com ele no poder de decisão que ele tem. Ele é capaz de decidir sobre o nosso planeta. O nosso planeta, por exemplo, foi formado sob as suas orientações, sobre as suas tomadas de decisões. Então veja que o patamar de escolha dele, o patamar de livre-arbítrio dele é enorme comparado com o nosso. Mas um dia, se prosseguirmos na evolução, iremos prosseguir, porque isso também é determinismo,
nós iremos chegar no mesmo estágio que ele está chegando. Todos fomos criados simples e ignorantes, e um dia seremos espíritos perfeitos, como disse ele próprio Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Só que o que determina as tomadas de decisões de Jesus é basicamente o que está na lei de amor. Por isso que ele disse em certo momento, eu e o Pai somos um. Sabe por quê? Porque ele não é que ele é o Pai, como a gente chegou a confundir durante um tempo em nossos processos evolutivos. Ele, na verdade, repercute o Pai aqui porque ele toma as decisões que o Pai tomaria. Logo, ele faz a vontade do Pai, assim na terra como no céu, como ele mesmo nos ensinou na prece. Olha o que tinha dito Paulo na questão 1009 do Livro dos Espíritos, uma questão ímpar, que vale a pena ser examinada com cuidado, gente. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Esse determinismo você não tem como lutar. É como se você fosse a Terra e o Sol fosse o centro da vida. E você tem que vir girar em torno do Sol, porque não há nem menor possibilidade do Sol girar em torno da Terra, por causa das massas que nós sabemos que são enormes. É exatamente a mesma coisa. Não há a menor possibilidade da criatura esperar que o Criador gire em torno dela. Ela terá que girar em torno do Criador e não o oposto. Por isso, gravitar foi a expressão que Paulo usou, é impressionantemente apropriada para esse nosso encontro de hoje. E ainda explica, Emmanuel, que a determinação divina na sagrada lei universal é sempre a do bem e a da felicidade, porque está vinculada à lei do amor. E não só para nós, criaturas humanas, para todas as criaturas, desde o átomo primitivo, que não tem vida, por assim dizer, não é animado, até o arcanjo, que também começou as suas experiências evolutivas pelo átomo. Então nós temos aqui uma clareza de que a lei de amor, ela penetra tudo e em todos os estágios evolutivos, e nenhum ser da criação do Pai escapa dela. Por isso que somos todos criados para o bem, criados para ser bons, jamais para o mal. Como disse Jesus, o mal não foi feito pelo Pai. É criação humana, e como criação humana, o homem terá que destruí-lo, e isso será feito pouco a pouco, como está. Então, concluímos, depois de essa rápida análise que Emmanuel nos propôs, que em nossas vidas há determinismo natural, determinismo absoluto, como quisermos, ou determinismo evolutivo, são sinônimos, ou o determinismo, e também, aliás, o determinismo humano, aquele que o livre-arbítrio já é capaz de definir os caminhos do destino, e, por fim, o determinismo divino. Então, vejamos que os dois primeiros, o primeiro e o último, aliás, são inalterados. O determinismo natural, não adianta o leão, não tem como, ele vai ter que seguir. Determinismo divino, não adianta você, em qualquer que seja o seu estágio evolutivo, querer lutar contra, porque se tem uma coisa certa que você nunca vai ter dúvida é, você voltará para o Pai de onde você veio. Esse é o determinismo. E voltará segundo as leis de amor. Mas entre os dois, ou seja, entre o absoluto, que você não pode nada, e entre o divino, que você terá que ir, querendo ou não, você tem o seu determinismo humano, que está vinculado ao seu livre-arbítrio, que aí as suas tomadas de decisões interferem na velocidade e no tempo que você gasta para voltar para o Pai. E interfere na qualidade de vida que você terá no seu presente e no seu futuro. Porque o presente é resultado do passado e o futuro será resultado do presente, que daquela época será, obviamente, esse presente e o passado de novo. Então, o seu presente hoje é a chave para você viver bem no futuro. Não está bom hoje? Tudo bem, eu tomei decisões erradas no passado, frente à lei divina, frente à lei do amor, lei de amor. Mas eu conhecendo a lei, hoje eu posso tomar as decisões adequadas, corretas, cumprindo o mandamento maior, e eu garanto, olha, essa palavra é muito forte, eu garanto um determinismo futuro de alegria, de completude, de paz íntima. Independentemente de como esteja o mundo, intimamente, feito isso, eu estarei em paz. Então veja que é por isso que o Pai deixa em nossas mãos, por isso tem a questão do mérito, das escolhas. Ele deixa que você escolha, mas a responsabilidade pela escolha é sua. Ele orienta para você escolher através das mensagens que nós já conhecemos. Mas se você não quiser, é como o filho pródigo. Pai, dá a minha parte da herança que me toca. Tudo bem, o pai dá. Só que você vai aprender com as próprias experiências, quando poderia aprender com o próprio pai ao seu lado. É escolha. E Emmanuel ensina ainda que
em todas as situações da existência. A mente do homem defronta as circunstâncias do determinismo divino e do determinismo humano. É a hora da escolha, gente. A lei divina está escrita na consciência e em todas as situações. Não tem como fugir disso, hein? Você pode até fingir para você mesmo que não está ouvindo. Isso é com você. Eu posso fingir para mim mesmo que não estou ouvindo a lei, cutucando aqui minha consciência. Faça ou não faça. Algo assim lá dentro me dizendo. E aí eu tenho a escolha. Mesmo eu recebendo o toque para fazer de um jeito, eu posso fazer de outro. Só que eu vou aprendendo com as respostas das minhas escolhas como não fazer. E acabo sendo aquele que aprende pelos erros. E quem aprende pelos erros repetidos sofre. Quem aprende pelo erro da experiência é natural, chama dor evolução. Mas teimar no erro, eu sou ensinado a aprender a amar. E eu teimo em odiar, você pode ter certeza, vai te custar caro. Em todas as situações, o homem educado, e educado aqui não é no sentido de bem comportado, não, gente. É o educado no sentido de cumprir as leis divinas. Pode reconhecer onde falam as circunstâncias da vontade de Deus em seu benefício. Então você sabe intimamente quando você tem que fazer ou você não tem que fazer certa coisa. Quando isso impacta em você, você não tem como fingir. E onde fala as circunstâncias da vontade do homem, que se formam pela força de sua vaidade pessoal e do seu egoísmo. Então, você quer de um jeito, mas você não aprendeu que você tem que fazer assim? Mas eu quero assim, eu não quero nem saber desse jeito que tem que fazer, né? Eu quero assim e acabou. E a pessoa acaba fazendo. Só que, pai permite? Permite, é o seu livre-arbítrio. Você tem um estágio, um limite, como nós vimos, uma faixa de livre-arbítrio. E você pode transitar entre ele. Só que você irá aprender à custa das suas próprias experiências. É isso que você quer? Ok, pai permite. O dia que você voltar, ele estará esperando você e correrá e te abraçará e te beijará, como na parábola do filho pródigo. Com ele, portanto, estará sempre o mérito da escolha nesse particular. Quem que é o ele? Você, eu, cada um de nós. Com o indivíduo, com a criatura, estará sempre o mérito. Olha essa palavra, gente. Isso é seu. Ninguém te tira. É particular seu. Se você acertou, se você fez uma decisão que te custou abrir mão de certos desejos, de certos caprichos, o mérito de você ter força moral de ter feito isso é seu. E ninguém te tira isso mais. Isso é conquista da alma. E conquista valiosa que você não perde jamais. E aí ele finaliza para esse estudo nosso recomendando, olha a recomendação de Emmanuel, que a circunstância a ser seguida deve ser sempre a do determinismo divino. Para quê? Para que o determinismo humano seja iluminado. Em outras palavras, se começar você a seguir o determinismo divino, que manda você amar todos como se você fosse todos ao mesmo tempo, fazer ao outro como se você fosse o outro, você naturalmente vai iluminando a partícula divina que é você, o eu, e um dia esse eu, na linguagem psicológica de nossa querida Joana, vai se tornar o self iluminado, que vai se integrar com a harmonia cósmica. É quando você então dirá, eu e o Pai somos um, como disse Jesus, porque então você estará no determinismo humano equivalente ao determinismo que nós chamamos de divino. Bem, esperamos que tenha ficado compreensível esta análise de Emmanuel. Aí nós fazemos a pergunta: como construímos nosso futuro? Olha o que disse João: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aliás, disse João, não, o que anotou João, que disse Jesus a Nicodemos naquele diálogo inolvidável. Veja, o que ele está dizendo textualmente aqui. Se você é pai ou se você é mãe, quando você tem um filho, ele está dizendo para você claramente, olha, o corpo que o filho habita veio de você e do pai. Realmente pertencem a vocês e é fundamental que isso aconteça para que ele se materialize na Terra. Mas o espírito não vem de você, pai, nem de você, mãe. O espírito que vem habitar aquele corpo que está sendo gerado no ventre materno vem do espaço, sob ordens divinas, para que esteja sob a sua responsabilidade. Santo Agostinho chega a dizer que, ao final desse périplo, que é a encarnação em que você ficou sob a guarda desse espírito encarnado, que você chama de filho, o pai lhe perguntará, e o que fizestes do filho que te confiei? É exatamente esse o ponto que o apóstolo João, aquele menino, aqui esboçou.
Não te admires de eu te haver dito, continua Jesus, necessário vos é nascer de novo. Então eu não posso definir meu destino se eu não nascer inúmeras vezes. Nascer de novo significa renascer. Renascer, na nossa linguagem da doutrina espírita, significa reencarnar. E é por isso que nós precisamos, sim, da reencarnação, porque os destinos são construídos e eles são aferidos e são, vamos dizer assim, fechados, como se fosse um círculo dentro do processo da reencarnação. Quando nós desencarnamos, está construído o novelo que nós tivemos na última encarnação. E nós vamos desnovelar isso na próxima encarnação. E isso, então, é um novelo só, amarrado em dois sistemas distintos, em duas estações aqui na Terra distintas. Para que a gente entenda isso de maneira muito simples, a gente sempre gosta de mostrar gráficos, porque eles ajudam a gente a entender. Aqui, acima da linha superior, essa linha horizontal, nós temos o que chamamos de dimensão espiritual, que é onde estão os espíritos, que Kardec chamou de erraticidade, ou seja, aqueles espíritos que ainda precisam encarnar. E abaixo da linha horizontal inferior, nós temos a dimensão física, que somos nós, os encarnados que estamos aqui. Essa linha vermelha sobre a linha superior horizontal, ela tem aqui o propósito de mostrar que o espírito está lá no plano espiritual, mas ele não está lá em definitivo, ele está se preparando para reencarnar. Quando ele faz um planejamento reencarnatório, ele define e é aprovado por seus, vamos dizer assim, benfeitores, por aqueles que são cuidadores da sua existência. Nós sempre temos alguém acima de nós que nos auxilia no processo evolutivo. E aí você, eu, cada um de nós que desce à Terra, se materializa essa seta verde que nós estamos aqui construindo em 9 meses. Depois de materializado, o espírito pronto já vem para a Terra naquele corpinho ainda pequenininho, e somente aos 7 anos de idade, nos ensinam os benfeitores Emmanuel e André Luiz, é que esse espírito terá completado a sua materialização. E aí, então, ele terá a sua nova existência pronta para iniciar-se em definitivo. Por isso é muito importante tratar as crianças até os 7 anos de idade com um aspecto mais lúdico do que com exigências descabidas para o nível de compreensão das mesmas nesse estágio. Chega um momento que a criatura pode passar aqui dias, às vezes minutos, horas, dias, meses, anos, e tem gente passando aí mais de um século, né? Então, independentemente de qual tempo, você terá um dia que devolver o corpo, do pó vieste para o pó voltará, cada átomo daquele não é seu, terá que voltar para a Terra, e você irá voltar para o mundo espiritual. E aí fará aquilo que se chama a avaliação dos resultados. É como se você tivesse estabelecido metas para o atingimento dessas metas, e lá você vai medir. Opa, não consegui. Opa, consegui parte. O que eu errei? Onde eu errei? E se você perceber que você acertou mais do que errou, você vai chegar lá feliz. Mas se você perceber que errou mais do que acertou deliberadamente, quis errar, mesmo sabendo porque a consciência te alertava, você terá aí na linguagem de Jesus prantos e ranger de dentes. Prantos por quê? Porque você vai chorar, porque vai doer. E ranger de dentes por quê? Porque você vai ficar com raiva de você mesmo, porque você não conseguiu fazer aquilo que você tinha prometido na barra vermelha anterior, antes de reencarnar. É assim que funciona, gente. Nem mais nem menos. É um contínuo reencarnatório. Vamos repetindo essas experiências tantas quantas vezes forem necessárias para que nós aprendamos a construir esse nível evolutivo. Aqui, como falamos, planejamento reencarnatório. Aqui, como falamos, aquilo que se chama materialização do espírito no retorno à carne. E aqui, como dissemos, é aquilo que nós chamamos a nova existência do espírito. Mas alguém pode perguntar, Max, por que nós precisamos reencarnar para poder atingir isso? Olha, os benfeitores nos ensinam no Evangelho segundo o Espiritismo que é necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Gente, isso é tão certo. Se você prestar atenção, vamos imaginar que você termina essa existência, e a gente vê muito isso acontecendo, um pai e um filho que estão sem se falar há 30 anos, não conseguem se harmonizar, às vezes não conseguem se perdoar, desencarnam. Pode ser duas pessoas que foram amigas, mas que se tornaram inimigas daquelas assim, remitentes. Como é que você vai resolver isso? Muitas vezes, quando você reencarna, na próxima encarnação, você volta com aquela pessoa e você tem o que ele chamou aqui de novo ponto de partida. Você esquece quem é aquela pessoa, ainda que você pressinta, porque a alma comunica com a alma, você sente alguma coisa, mas você não sabe quem é.
Então você terá nova oportunidade de reajustar-se no perdão com aquele irmão com o qual você não conseguiu reajustar. E se você soubesse disso, entravaria, você conseguiria voltar exatamente como você voltou na outra, sem resolver o problema. Por isso, a necessidade do esquecimento do passado. Se tivéssemos num mundo elevado, esquecimento do passado seria desnecessário, gente. A gente poderia lembrar o passado como a gente lembra o dia anterior, porque esse dia anterior não temos nada do que nos arrepender dele, muito pelo contrário, só alegrias. Então você não tem por que não se lembrar do passado. Mas no mundo de expiações e provas, calma, nós precisamos esquecer. Do contrário, não damos conta de corrigir os erros, porque o nosso livre-arbítrio ainda não é segundo o livre-arbítrio divino, ou seja, o determinismo divino. Portanto, o retorno à carne, pessoal, é um novo ponto de partida para o espírito recomeçar suas experiências. E assim, diz Emmanuel, o caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. Amigas, amigos, parem, pensem sobre essa frase. Você vai perceber claramente que a vida é uma linha. Você transita sobre essa linha no que se chama experiências. Não existe tempo, hein? Tudo aqui chama-se eternidade. É como se tudo fosse presente. Quando você vai transitando pela linha da vida, você vai assimilando experiências que vão sendo naturalmente incorporadas ao seu espírito. São os méritos. Essas experiências vão fazendo você crescer como espírito, tornando-se cada vez mais importante no processo evolutivo. Até um dia que você deixa de receber ordens e passa a participar das ordens, como nós vimos agora atrás. E aqui, quando você pensa que você entrou numa nova vida, numa nova encarnação, você está enganado. É nada mais, nada menos que a continuação daquela anterior. Só que você, porque está com reducionismo aqui da reencarnação, você não consegue abranger a longa caminhada que você está fazendo, que é a própria vida. Então, ponha isso na sua cabeça em definitivo, porque eu pus na minha, estou recomendando que você ponha na sua. A vida é uma só. As existências é que são sequenciadas e muitas vezes, sem que a gente entenda o todo, elas parecem fragmentadas, mas não são. Tenha certeza disso. O seu presente hoje, que correspondeu ao passado, o futuro que você plantou para o passado, não tem como fugir do que será o seu futuro lá na frente. Um é solidário ao outro. O passado é solidário ao presente hoje. O futuro será solidário ao presente que você está construindo. Então, atenção. Aqui, muita atenção. O que você está fazendo no seu presente? Porque, excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, todo o berço de hoje, todo o berço de agora, retrata o ontem que se passou. Você não nasce onde você nasceu por acaso. Você não nasce com as dificuldades ou facilidades que você nasceu por acaso. Você não nasce com os impedimentos ou com as lépidas posições que você tem na vida por acaso. Você tem sempre um vínculo com o que você plantou antes. Portanto, diz Emmanuel de forma claríssima, nosso berço no mundo é o retrato de nossas necessidades. Atenção, gente. Não tem nada de culpa aqui, por favor. Não tem nada de castigo, como muita gente tenta introduzir na doutrina espírita. Não, não existe castigo. É uma consequência natural, é lei. Lei. Como a lei da física, lei de ação e reação. A ação e reação também existe no mundo espiritual. Mas como nós não conseguimos medir sempre a reação, nós não temos como quantificar quando ela acontecerá com a precisão. Mas lá em cima o plano espiritual tem, não tenho dúvida disso. É sempre uma reação. Toda ação tem consequência, como consequência uma reação. E a necessidade que você tem é vinculada à reação que você hoje está recebendo. Então, muita atenção. Nunca, jamais, se você fazer isso até agora, eu te peço, pare, não faça mais. Nunca, jamais reclame de ninguém. Nunca, jamais reclame da vida. Nunca ponha a culpa no outro pelo que está te acontecendo. Nunca. Mesmo quando o outro parece ter feito proposital, eu te aviso. A doutrina espírita te avisa. A doutrina espírita nos avisa. Existem leis magnéticas que nos colocam naquela situação. Se você acabou sendo envolvido naquela situação, é porque você foi atraído para aquela situação, apesar da sua inconsciência do que está acontecendo. Mas você foi levado para aquela situação por imposições de leis magnéticas. Então, nenhum de nós passa pelo que passa sem que precise passar. É da lei que nós tenhamos que aprender. E o aprendizado impõe experiência. E a experiência, às vezes,
É ruim, é dolorosa, aparentemente, mas ela repercute o passado. Porque o que nós chamamos de experiências naturais é o que nós chamamos de dor e evolução. É o crescimento natural, né? É o processo natural de crescer. Você nem se lembra das dores que você teve quando você era criancinha, do seu dente nascendo quando você era bebê, ou quando você já estava trocando o dente de leite. Você nem vai se lembrar disso. Por quê? Porque você é tão rápido, tão passageiro e tão pouco perceptível que isso você nem nota. Mas você se lembrará se o seu olho foi motivo de escândalo, se a sua mão foi motivo de escândalo, porque você passará por uma experiência que te fará dar valor nessa mão para usá-la segundo a vontade do Pai, que te fará dar valor nesse olho para usá-lo segundo a vontade do Pai e não contra a vontade dele. Essa sim é chamada dor e expiação, e essa sim impõe em nós corretivo. A outra, apenas aprendizado. Bom, a realidade atual, portanto, minhas amigas e meus amigos, é dependente do nosso passado. Não tenhamos dúvida disso. No estado errante, e antes de começar nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que vão acontecer durante a vida? Essa aqui é a pergunta 258, que está aqui no livro dos Espíritos. E a resposta? Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Portanto, quando ele chega do lado de lá e faz aquela análise que nós falamos, nossa, não atingi essa meta que era amar meu irmão, não atingi aquela meta que era fazer amparo a certas pessoas, ele impõe-se a si mesmo provas difíceis, porque ele acha que tem que passar por elas para o seu próprio bem, ele sabe que precisa delas para o seu próprio bem, ele então define o seu destino quando ele programa lá no plano espiritual a sua nova reencarnação. Aí foi o uso do livre-arbítrio, de novo em suas mãos. E aí, de novo, sob a sanção de benfeitores superiores, que muitas vezes reduzem o tamanho das nossas próprias imposições, porque sabem que nós não vamos dar conta. E aí eles nos orientam para ti, ó, menos um pouco, porque isso aí você ainda não está preparado para conseguir nessa próxima encarnação. E aí você, obviamente, consente e vem para a nova prova. Então, quando você está lá, você estabelece uma espécie de destino que você necessariamente irá passar. Necessariamente irá passar em certas coisas, porque você tem livre-arbítrio depois que você encarna. E você pode mudar até o seu planejamento reencarnatório naquilo que é mutável. No que não é mutável, você não tem como interferir. Por exemplo, a família que você vai nascer, ou a falta de família que você vai nascer, não tem como você mudar mais. Mas nascer pobre ou nascer rico e continuar pobre, ou ficar pobre depois de rico, depende do seu uso do seu livre-arbítrio, depende das suas escolhas. Então, você sim pode mudar certas coisas, mas outras não. Desse modo, a fatalidade, nos ensinam os espíritos, existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Ele precisa sofrer aquela prova para crescer para o Pai. Escolhendo esta prova, esse espírito institui para si mesmo uma espécie de destino, como foi o nome que nós usamos agora. Atenção! Allan Kardec indagou assim: do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? Todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Lembra do determinismo divino? Nem tudo está em suas mãos. Escolhete apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequência das próprias ações que nós tomamos, do nosso livre-arbítrio enquanto encarnados. Então, nós podemos alterar o nosso destino com o exercício da vontade ou do livre-arbítrio e também por determinismo divino. Previstos são só os fatos principais, os que influem no destino. Esses não se alteram. O destino está vinculado aos aspectos morais e não aos materiais. Bem, gente, longa digressão sobre o assunto, mas importante e necessária no nosso entendimento. Algumas reflexões. Como se construir um futuro feliz? É uma pergunta para cada um de nós, porque nós estamos tratando disso aqui. Olha o que diz o nosso querido Emmanuel. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Então, quem tinha a falsa ideia de que aqui nós viemos para lazer, festa, né, férias, olha, com todo respeito, forget about, esqueça, brincando aqui, esqueça, não há como, você está aqui para trabalhar, meu pai trabalha sempre e eu trabalho também, disse Jesus. Lutar, vencer as dificuldades, é para isso que nós estamos aqui. Sofrer as experiências, não necessariamente sofrer
por sofrer, ou sofrer mesmo as nossas imposições que nós mesmos colocamos em nós, que é a expiação. E sempre aprendendo com todas elas, com as experiências todas. E aí nós vamos adquirindo as experiências que nós precisamos ter para chegar ao ser de perfeito, como disse Jesus. Então, ensina André Luiz para a gente terminar. Se soubermos suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. Eu vou repetir, gente, porque é muito forte. Se soubermos suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. Olha como é sábio. Se você fizer a tarefa direito pela primeira vez, se você cumprir a lei divina, ou pelo menos se você se esforçar com todas as suas forças para fazer isso, você terá cumprido a sua missão na Terra. Se você não fizer isso, você teimar em fazer a sua vontade, não a do Pai, se você quiser atender seus caprichos, eu vim aqui para passear mesmo, eu quero curtir a vida, tudo bem, você vai poder fazer isso. Só que lá na frente, com todo respeito, você não vai fugir disso aqui, ó. Você vai ter que suar de novo o que você não suou no passado, e você vai suar chorando. Aquilo que a gente chama de ranger de dentes se aplica aqui, porque você vai ficar com raiva, porque você já poderia ter feito isso antes e não fez. E você está refazendo a tarefa. E todo mundo que refaz tarefa perde tempo. E você deixa de avançar evolutivamente. Portanto, existe um plano superior para nossas vidas? Nós perguntamos. Sim, sem dúvidas. Fazemos uma viagem evolutiva através das estradas do destino. Falamos aqui agora há pouco disso. Vamos repetir aqui apenas para a gente não esquecer. A escada de Jacó da vida. A evolução em 2 mundos. Fazendo essa viagem ao longo de vários mundos, de vários estágios evolutivos, até um dia nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertar. Até um dia não precisar mais encarnar. Até um dia que nós seremos puros e teremos condição de ver a Deus. Nesse dia, nós seremos espíritos puros. Nesse dia, o Espírito vê a Deus. Neste dia, ele habita mundos celestiais. Esse é o nosso destino final. Essa é a nossa fatalidade única. Mundos onde o determinismo humano torna-se o determinismo divino. Mundos em que a vontade do Filho passa a ser a vontade do Pai. Quando então o ser dirá, eu e o Pai somos um. Cumprindo-se finalmente o determinismo divino. E aí nós diremos como Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você trilhou esse caminho que ele trilhou, você também poderá dizer isso com toda a autoridade moral que ele disse. Gente, é muito, muito claro. Se nós não teimarmos com Deus em fazer a nossa vontade, não a dele, nós seguiremos tranquilamente essa caminhada. Se nós conseguirmos fazer com que a nossa vontade se sobreponha com a dele, ou seja, se nós amarmos ao nosso próximo e, por consequência, nós o amamos, a viagem será leve, a viagem será branda, suave, mansa, muito suave. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Max, a nossa imensa gratidão pela oportunidade de ouvi-lo, esses felizes esclarecimentos para que tomemos consciência que somos, sim, donos dos nossos destinos e que devemos trabalhar para a construção dele. Que o Senhor da vida te ilumine, te dê paz, esteja sempre contigo. Muita paz. Muito obrigado a todas e a todos. A nossa imensa gratidão também a todos vocês que estiveram aqui conosco nesse momento de reflexões. Espero que tenha sido proveitoso para você. E se o foi, compartilhe com os amigos, para que também eles possam ter a noção do que aprendemos hoje. Lembrando sempre que dê o seu like, se inscreva em nosso canal, para fortalecermos a união em torno do bem, propagando a mensagem divina do Mestre através da doutrina espírita. Lembrando também que na próxima sexta-feira, 18h30, temos um encontro marcado. Na próxima semana, continuaremos em Brasília, com o presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godin, que vai falar-nos sobre o tema A Destinação da Terra. No mais, que o Senhor da vida nos ilumine, nos proteja, paz e luz a todos e amor sempre.